Gente, boa tarde. Olha, para os que não me conhecem, eu sou Afonso Beato, presidente da ABC. Eu quero saudar vocês, agradecer pela presença, em nome da diretoria, e desejar uma boa palestra, um bom dia de som, que eu sei que vocês já começaram, e alguns já começaram desde ontem, e dizer que eu agradecer muito a colaboração da APSC, e dizer que eu e o Toninho já estamos em conversações que vão ser levadas às diretorias e às associações para que nós encontremos um modus vivendi para, entende, aumentar essa participação, viu? Então, obrigado pela presença. Eu quero me desculpar também que vocês devem entender que nós estamos metidos na organização da festa e que é uma loucura total. Então, eu gostaria de estar presente, mas não posso fazê-lo, tá? Então, uma boa tarde para vocês e obrigado. Tá, Afonso. Eu de manhã já tinha dado a falação, mas eu vou aproveitar para repetir então. Da nossa parte da PSC, é um prazer, uma honra estar podendo participar dentro dos eventos da semana. E com certeza eu espero que a gente ao longo do tempo só possa estreitar mais os nossos laços entre as entidades e aumentar a nossa colaboração, porque eu acho que isso é totalmente produtivo e importante para o envolvimento da nossa profissão. Obrigado. Perfeito, mesmo conosco. Obrigado. Bom, pessoal, então é o seguinte, vou apresentar aqui as pessoas da mesa, que a gente mudou um pouquinho. Então, é o Jorge Saldanha, técnico de som, aqui a Aline, que é a editora de som que fez o Carandiru, Romeu Quinto, e que fez a captação, e o Toninho. A gente mudou só um pouquinho, assim, eles vão falar do Carandiru, e depois, como os outros dois também tiveram experiências com captação em gravadoras multipista, a gente deu uma ampliada aqui na mesa. Então, se vocês dois quiserem começar. Bom, inicialmente eu agradeço a participação de todos e a oportunidade de estar aqui para comentar esse trabalho. Eu acho que, inclusive, não é nem no tom de palestra, mas no tom de comentar mesmo, de comentar a experiência, porque para mim foi a primeira vez que eu utilizei essa tecnologia e sem ter tido outro tipo sem ter tido experiência nessa área de multipista. Então, eu estou aqui para poder, estou aqui para me abrir, para poder comentar sobre esse trabalho e tendo do lado os colegas para me ajudar nesse comentário. Não é isso? E a Ana muito mais, porque ela tem consciência exata dos problemas que eu criei para ela. Então, fala do teu problema, qualquer outra situação. Bom, eu queria saber, por que você fez isso? Então, eu resolveu fazer multipista? Eu acabei optando pela multipista porque eu tinha certeza que eu não teria muita colaboração no set para realizar o meu trabalho. Então, eu ia ter muito pouco tempo, não ia poder trabalhar junto aos atores, como eu costumo trabalhar. É um dinossauro muito grande, muita gente, tinha muita gente falando ao mesmo tempo e tinha um parque de luz imenso, que tinha sombra para tudo quanto era lado. Então, microfone aéreo era coisa muito difícil de se colocar adequadamente. Então, eu vi nisso uma solução, quer dizer, me cobrir o máximo possível para que a gente pudesse ter um resultado melhor no final, sem ter muita consciência do que significava isso. Tanto é que eu acho que teve falhas muito grandes em termos de boletim, né, de informação e de como utilizar essas pistas. Hoje, depois dessa experiência, eu sei, eu consegui aprender alguma coisa. Eu imagino que eu teria uma outra filosofia de trabalho para lidar com o multipista. Mas, a princípio, foi por essa razão, foi por saber que eu não ia ter muito espaço para trabalhar. E qual equipamento que você usou? Eu usei um DA 78, com 8 pistas, e usei um Fostex, então eu tirava o
timecode do Fostex alimentava a entrada de timecode do DA. E eu tinha mais 2 gravadores, mais 2 DATs sem timecode, um fazendo backup do Fostex e um outro DAT gravando simultaneamente ambiente estéreo, procurando colocar esse microfone estéreo fora da área de captação do som direto, para que a gente não tivesse, para que tivesse o mínimo possível de coincidência de falas. Você fazia um mix down para esse Fostex? Exatamente, o Fostex servia para fazer um mix down, que esse mix down serviria para a edição, para a montagem, né, para facilitar a montagem. Para ir para o Telecine, quer dizer, Telecinou através desse mix down do Fostex, montou-se com ele e depois dessa montagem que vocês acabaram descobrindo as necessidades e foram buscar no Multipistas de acordo com as necessidades, não é isso? A gente transcreveu tudo que tinha no... A gente transcreveu tudo que tinha no Hi8, mas, na verdade, e acabei usando o do Hi8. Algumas Da pista do DA. do DA, tá? Aconteceram algumas vezes de eu ter que pegar do DA, do Fostex, porque do DAT, desculpa, porque acho que teve dias que você estava sem o DA 78. Sim, alguns dias em que... Na verdade, a gente tinha dois grupos de masters. A gente tinha masters em DAT e masters em DA. Isso. É porque teve algumas situações em que o DA não era possível trabalhar com DA. Locação noturna, exposta, o aparelho não é desenhado para trabalhar em externo. Estúdio, né? Ele é um equipamento para estúdio. Então tem problema de vibração, tem problema de deslocamento e tal. Então tinha algumas situações em que eu realmente não colocava ele em risco, mesmo porque eu não estava ganhando por isso. Era uma experiência minha e eu que estava pagando por isso, por essa experiência. Então eu reduzi os riscos do equipamento. Não, eu acho que essa experiência do Romeu é uma experiência de muito valor, porque ele teve coragem de fazer a primeira captação com equipamento, como ele está dizendo, não apropriado e tudo mais, mas que foi uma experiência pioneira. Eu acho que tem um puta valor nisso, o fato de você ter tido a cara e a coragem para começar. Eu queria te fazer uma pergunta. Você não acha, quer dizer, você disse que não fez porque você achou que não teria condições de botar bons e tal, por causa de luz, etc. Você não pensou que o fato de você estar fazendo com multipista ia te tomar muito mais tempo pelo fato de você estar abrindo tantos canais e que isso daí poderia ser incompatível com a pressão do set? Pensei nisso. É por isso que a gente pensou numa logística para resolver esse tipo de coisa. Quer dizer, os atores já entravam no set, eles eram cercados no figurino ou na maquiagem. Então, a gente tinha um acordo com a maquiagem, com o figurino, que a cada ator que tivesse fala, que fosse sendo liberado, a equipe era contratada e já estava recebendo o seu lapela. Então, quer dizer, quando eles entravam no set para fazer o primeiro ensaio, na maioria das vezes a gente já começava o ensaio com todos eles microfonados. Mesmo porque, para mim, era extremamente importante, porque não tinha um segundo ou um terceiro ensaio. Eram os ensaios que eram feitos para a fotografia e eu que me virasse. Então, nesse primeiro ensaio eu conseguia pegar o maior tom, porque eu trabalhei no DA, eu trabalhei com ele em pré-fade, não pós-fade. Então, o que acontece? Quando você trabalha com ele em pré-fade, você tem que, pelo menos, ter uma ideia de como é que vai ser aquele plano na sequência e em que momento que você vai ter o maior pico e você fazer o ajuste desse maior pico e aí, pronto, ele já está ajustado, porque como ele está pré-fade, ele vai entrar o que entrou, quer dizer, se o cara falar mais alto do que aquilo, pode ser que existia a possibilidade de distorcer. Eu deixava... Por que você fez essa opção no pré-fade?
Eu fiz porque eu tinha quase certeza que em alguns momentos mesmo como esse, quando eu tinha 7 pessoas falando, que eu iria ter mais dificuldades. Como eu nunca tive essa experiência, entendeu? Então eu achei que era mais seguro, já que eu estava fazendo fade para um mixdown, então eu gostaria de ter os outros canais sem equalização, sem mexer no fade. Você tinha uma mesa de som, naturalmente. Tinha uma mesa de som que tinha saída independente para cada canal. Cada canal de entrada é uma Spirit, uma Soundcraft. Microfone, Fran. Está gravando, tá? Oi, queria que você explicasse melhor a coisa dos microfones, quer dizer, eu não entendi. O fato de você ter trabalhado com wireless, quer dizer, a dificuldade dos microfones aéreos, né? Isso. Como é que foi isso? Na verdade, preponderou o uso de lapelas? Não, pois é. Eu sempre como é que foi essa combinação, que a gente sabe da dificuldade de... Como todos, a gente odeia os microfones de lapela, né? A gente só usa para nos salvar. Na verdade, a gente sempre imagina que o microfone aéreo é o que é o nosso melhor. Mas, em função da quantidade de luz e dos movimentos e tal, então, realmente tinha situações em que a gente não podia chegar nessa situação. Quer dizer, então, isso dependia muito da sequência que a gente ia rodar. Não é? Havia 2 câmeras também? Não, a gente trabalhou o tempo inteiro com uma câmera só. Poucas vezes a gente teve 2 câmeras, muito pouca, só alguns momentos. E o tamanho da tua equipe? Eu trabalhei com 4 pessoas o tempo inteiro. Eu tinha o primeiro microfonista, o segundo microfonista, tinha um caboman e tinha também uma pessoa que me apoiava na maquinária. Não usei muito mantas, eu fiz um trabalho de preparo no estúdio da Veracruz, usando materiais adequados no cenário, material pesado no cenário. Quer dizer, de uma certa forma, a gente conseguiu um controle dessa acústica no estúdio pelo tamanho do cenário e pelo material que a gente utilizou. Isso você combinou com o pessoal da direção de arte previamente? Isso é um trabalho que, com certeza, com a ajuda da direção de arte. E eu consegui até melhor, eu acho que eu consegui até uma melhor acústica dentro do estúdio, que me possibilitou depois, talvez, de não sei, na mixagem, você pode até me ajudar melhor nisso. Mas eu acho que eu tinha mais reverberação nas celas verdadeiras do que no estúdio, entendeu? Quando eu imaginava que eu fosse ter muito mais reverberação no estúdio, porque o estúdio é imenso, né? E eu tive que segurar muito ruidagem externa, né? Porque ali onde é o estúdio da Veracruz é muito barulhento. Então, o estúdio tem umas portas imensas, e a gente usou 2,5 toneladas de areia em cada porta dessa. Eu fiz sanduíches de areia, entendeu? E são portas imensas e tal. Então, de uma certa forma, a gente conseguiu um controle legal do estúdio. E que facilitou depois a gente conseguir chegar mais próximo do que é a tonalidade do real, que são as celas, que são duras, né? Então, são muito mais vibrantes e tal. Mas e a questão que o Quirico levantou dos aéreos e os lapelas, e como você conseguia trabalhar com os aéreos e misturar com os lapelas? Sim, misturar nunca, exatamente por isso que é multipista, nunca misturar, a não ser no mixdown. No mixdown, eu sempre procurando manter os lapelas todas na pista esquerda e aéreo na pista direita, que é um procedimento que eu faço sempre. Quer dizer, a única coisa que eu acho que talvez eu tenha cometido algumas falhas, e que a Ana acabou de me dizer, e que eu imaginei que fosse menos, e ela estava me dizendo que foi até um pouquinho mais do que eu imaginei, que foi de tentar manter os personagens com seus respectivos lapelas o tempo inteiro, para facilitaria a sua vida, né? Os mesmos canais. Os canais, né? E você não fez? Não, eu procurei fazer, mas eu acho que em alguns momentos eu perdi isso, eu perdi esse controle. Por alguma razão. Mesmo o mais complicado sempre foi o aéreo. Eu procurava manter ele sempre no canal 7, mas a Ana está me dizendo que ela teve muito problema de muitas vezes ter que procurar ele no canal 5 ou 6, não é isso? Em função de utilização
Mas foi mais ou menos isso. Misturar nunca criou, entendeu? Exatamente pelo problema nosso de fase, essas coisas todas. Você deve ter continuado a ter, não? Ou não, diminuiu? Sim, não, diminui, mas misturar nunca, porque dá problema muito sério, assim. E a gente saca, na hora que você está editando, mesmo que não tenha nada no boletim falando, você nota onde você tem isso. Então, isso a gente tinha. Assim? E o mixdown era isso, era um lado era lapela, outro lado o bom. O bom é sempre evitar isso. Mas como você trabalhou com os aéreos? Você trabalhou, não é que você trabalhou só com Era um aéreo. Era um aéreo. Não, teve algumas situações que a gente teve 2 aéreos. Situações bastante raras, mas de espaço muito grande e de que a gente não havia condição de fazer esse movimento por problema de sombra e tal. Então, em algumas situações, a gente tinha 2 aéreos. Na maioria das vezes, sempre tínhamos um aéreo. Perdão. A ideia do aéreo era, vamos dizer assim, mais captar uma reverberação no ambiente ou buscar ação direta? Em algumas situações, o aéreo simplesmente estava lá para adoçar os lapelas. Ah, tá. Isso aqui eu te perguntar se era uma coisa de somar. Era só para somar mesmo, porque eu acho o som do lapela sozinho horrível. Foi somado. O resultado foi esse, foi Com a somado. soma, tá bom. Isso então ajuda, quando você pega o boom e tenta pegar um pouco da ambiência. Enfim, o principal, na verdade, está no lapela. Se eu tiver pelo menos a cama do boom, já que o boom ele não dá o corpo suficiente, ele não está, enfim, bom, a presença suficiente, ele sozinho não funciona, mas ele está ali o tempo todo. Mesmo no fundo, eu tenho que ter continuidade de fundo. Porque a maior parte do tempo, na verdade, eu tenho que limpar o fundo do lapela. Exato. Porque você tem 8 pistas... Você está somando 8 fundos. Quer dizer, uma coisa que você tenta minimizar, você está adicionando de uma forma absurda. Né? Mas para você, a tua experiência nessa edição de multipista, quer dizer, o que trouxe para você? Quer dizer, dificultou, melhorou? A dificuldade trouxe resultados melhores para o som? Em alguns momentos sim, em outros não. Acho que a primeira sensação que você tem é de desespero, porque era um filme de 9 rolos, depois reduziu para 7, que eu tinha, não sei, não lembro quanto era, umas 60 ou mais fitas. Eram umas 60 ou mais fitas Hi8, DATs também. Quer dizer, eu tinha um conjunto de fita Hi8, eu tinha uma cópia disso em DAT, mas que não eram cópias perfeitas, porque alguns dias eu não tinha Hi8. Então, eu tinha dois grupos de masters. Fora isso, eu tinha mais um grupo que era cópia mesmo, que era um backup. E tinha mais um outro grupo que era esse quarto DAT. Que ambientes estéreos, né? Que no fim não deu para ser usado junto. Porque vazava, não é isso? Porque eu nunca ia conseguir sincronizar perfeitamente a Hi8 com aquele DAT. Não tinha timecode amarrando. Foi usado, mas foi usado em outros momentos. Foi usado para dar espaço, enfim. Mas eu tinha entendido que esse ambiente estéreo que você gravou era de um outro set, ou seja, que não tinha vazamento. Não, era do mesmo. Só que se ele tivesse usado, por exemplo, os 2 últimos canais da Hi8, aí tudo bem, ia tudo num bloco só. Exatamente, por que eu saquei depois que eu poderia... Por estar no mesmo gravador. Aí o problema de fase que tivesse seria o físico do local, nada que você estaria gerando. Esse foi uma das coisas que eu reconheço que não cometeria esse erro novamente. De ter disponível lá 2 pistas no Hi8 e de não ter colocado esse som, esse background colocado na mesma máquina, para que não tivesse esse problema de... Está no mesmo clock, né? Isso, está no mesmo corte, quer dizer, então você não teria problema de defasagem, mesmo que estivesse vazando, mesmo que eu tivesse afastado, mas muitas vezes a cena é gritada e tal, não sei o que, ele acabava invadindo esse microfone, e o que dificultou a utilização dele. Se tivesse no mesmo gravador multipista, ela já não teria esse problema. Quer dizer, poderia até ter, mas ele seria minimizado.
Sim. Eu queria saber o fato de você já ter previsto o filme multipista indica de que você, de alguma forma, foi informado sobre o esquema de iluminação de câmaras. Sim. Me conta um pouquinho mais como foi esse processo no qual você começou a trabalhar no filme, como que você foi informado, como você deu esse contato prévio. Eu tive uma primeira conversa com o diretor e nessa conversa ficou claro de que ele queria exclusivamente os diálogos. Ele não queria saber de gravação de ambientes no set, ele não tinha tempo para parar para fazer os 2 minutos de ambiente necessário para a edição e, na verdade... Ele já limou isso de cara. Se vira. Mesmo porque a minha experiência, foi o que ele estava dizendo, a minha experiência, eu não tenho medo de dublagem. E eu também não tenho medo de dublagem. A minha escola de cinema não diz que dublagem é um problema. A minha escola de cinema diz que dublagem é mais uma ferramenta para que o resultado final do meu trabalho seja perfeito. Então, partiu por aí, quer dizer, eu parti para a ideia de trabalhar com multipista só para me sentir mais seguro, para ter mais elementos no momento da edição. Que não foi muito bem, eu acredito que hoje eu faria muito melhor. A experiência valeu como aprendizado, para sacar quais são os problemas e onde eu errei, quer dizer, onde eu posso melhorar. Isso foi muito legal. Mesmo porque foi uma experiência, ela foi totalmente bancada por mim mesmo. Então, valeu nesse sentido. Deu para aprender bastante coisa. Romeu, Oi. uma pergunta aqui ligada ao método com Silvio aqui, ao método de trabalho mesmo com multipista em relação ao mixer e o endereçamento de canais. Quando eu adquiri um digital multipista, um gravador de 8 canais, eu adquiri também um mixer, enfim, que dentro das possibilidades que existiam de entradas e saídas, é um mixer Makini 604 Pro, enfim, que tem press, que não são o que nós gostaríamos que fosse, mas que me permitia entrar com 8 canais, endereçar esses 8 canais diretamente para cada pista do multipista, mas ao mesmo tempo endereçar a pista 1 de entrada para a pista 9, o canal 2 de entrada para o canal 10 e 3 para o 11, assim sucessivamente, para ter então os 8 phases para eu poder fazer o mix down. Quer dizer, eu acredito que essa é a forma mais produtiva de se trabalhar, porque ao mesmo tempo que você tem um endereçamento direto para o multipista, cuidando do espírito, para não distorcer, mas você cria também o mix down que você quer. Você mixa efetivamente para os teus 2 canais do DAT de forma muito flexível, né? Quer dizer, você tem todo o jogo de monitoração, inclusive. Você escuta esse canal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, escuta o lapela que você quer, pula para um outro lapela, pula para o boom, quer dizer, com o aperto de um botão. Então, é por isso que eu não compreendia muito bem a questão que ela levantava na lista quando se discutia um grande obstáculo na gravação com gravadores multipistas de estúdio que não se poderia monitorar. A monitoração é perfeitamente possível desde que você use um mixer que possibilite essa monitoração. É claro que a escolha do equipamento envolve as opções que estão à mão, envolve uma série de limitações, mas eu acho que essa é uma forma de resolver o problema e eu gostaria que você comentasse. De uma certa forma, eu fiz mais ou menos isso que você está falando também. Eu tinha as pistas separadas, gravadas no DA, e estava fazendo um mix down no Fostex. Então, tem 16 canais. Isso. A única coisa que é uma pergunta que eu faço a você. Você trabalhava pós ou pré-fade? Olha, eu tenho essa máquina há 3 anos. Eu nunca utilizei ela em longa-metragem. Quer dizer, eu paro do princípio que quando eu tiver um projeto que peça a utilização de um multipista, eu vou utilizar um multipista. Se esse projeto não surgiu ainda, ou seja, se eu tenho trabalhado com projetos de longa-metragem que não exigem uma gravação multipista, eu não vou criar uma logística que só vai me criar problemas e criar problemas para a produção e sem a menor necessidade. Então, na verdade, eu utilizei em algumas circunstâncias. Então, qual é a pergunta que você está me fazendo? Eu fiz essa ressalva só para você. Se você estava utilizando
ele, se você gravava essas pistas separadas, mas pré-fade ou pós-fade? Eu gravava essas pistas separadas fazendo um endereçamento direto das pistas de entrada, cada uma das 8 pistas, ou das 2 pistas, das 3 pistas. Eu nunca utilizei mais de 5 pistas, na verdade foram gravações de música, 6 pistas eu cheguei a utilizar em algumas gravações de música, em que não tinha necessidade de fazer uma distribuição muito grande de microfones para percussão e bateria, então eram instrumentos discretos, e eu fazia um endereçamento direto para 5 canais do multipista e usava, na verdade, não precisava desse mixdown, mas eu utilizei, uma vez eu precisei, eu utilizava então as pistas 9, 10, 11, 12 e 13 para fazer um mixdown para o DAT pós-fade. Eu vou também entrar aqui nessa resposta. Eu tive a oportunidade de fazer também uma captação também multipista no Trapalhão A Luz Azul, por motivos diferentes que o do Romeu. Na verdade, o filme do Trapalhão foi, quando eu cheguei na produção, 2 coisas foram colocadas. Primeiro, que o Renato Aragão não dublava. Não havia hipótese de dublar Renato Aragão. E a questão de a gente estar trabalhando com 2 câmeras. No nosso caso, havia 2 câmeras permanentemente no set, e aquele tradicional sistema aberto ou fechado, o que também jogava os meus booms para cocô. Né? Então, a opção, mais uma vez, foi lapelar, e tendo múltiplos lapelas no set, a única opção era ter também um multipista, a gente usou. Eu trabalhei nesse esquema que o Silvio falou. Eu tinha mesa 16 canais, eu tirava pós-fade, então eu tinha a possibilidade de equalizar, de eventualmente equalizar, normalmente não, mas de nivelar à vontade os níveis de entrada e monitorava o retorno nos outros 8 canais. Né? E a única coisa que eu senti, Silvia, é que é o seguinte, é complicado você monitorar múltiplos canais, ou seja, você tem que escolher um que você vai ficar monitorando de base, e os outros você dá uma conferida lá no solo, para ver se as coisas aqui tem ruído em algum lugar, vou achar onde é que é no solo. Mas não dava para ficar monitorando tudo mixado, porque eu me perdia, eu não sabia onde é que eu estava, quem estava ouvindo quem. Então, eu tentava... Né? Eu também, o que acontece é o seguinte, a gente procurava observar qual seriam os lapelas mais barulhentos, né, em função do movimento do ator e da circunstância, e ficava de olho nesses que eram mais problemáticos. Mas o que eu mais monitorava o tempo inteiro era o meu boom. O microfone que eu monitorava o tempo inteiro. Então, basicamente, eu estava monitorando o boom. Os lapelas eu não estava monitorando. No ensaio, o que eu fazia era observar quais seriam os lapelas que poderiam me apresentar problema de distorção, se o cara subia em algum momento muito. Então, procurava ajustar esse microfone com o pico maior. E os que falavam mais baixos, procurava subir eles, quer dizer, então isso tudo era um trabalho no ensaio que eu podia fazer. Depois mas aí você sempre usava o boom? Como? Sempre usando o boom? Mesmo longe? Sempre usando o boom. Mesmo longe? Sempre usando o boom. E eu sempre monitorando pelo boom. Mas nenhum problema em você ouvir nos canais 9 a 16, apertar o solo e ouvir o canal do lapela, o cara que está falando, depois o outro que está falando, o outro que está falando, para você ver em que condições o som daquele lapela está sendo gravado. Não tinha condição de fazer isso, não. Por quê? Porque para você ouvir um microfone desses de lapela no multipista separado, na forma como estava montado a minha base, eu tinha que desligar os outros. Você tinha que solar isso? E aí você apagava os outros. Pode. Como assim? Se você está mandando os 8 de entrada para os 8 seguintes, se você nunca mexe nos 8 primeiros, mas você tem o botão solo dos botões 9 do canal 9 a 16. São esses que você monitora. Você pode, o que você podia fazer era apenas o kill na mesa. Você podia simplesmente apertar o kill e ouvir aquele microfone isoladamente. Só isso que você podia fazer. Mas não Você não tinha um botão solo para você ouvir só aquele canal de saída para o teu mixdown, para você ouvir como é que ele está? Gravado não. Quer dizer, não é o gravado, é o que você está mandando para o mixdown. Na mesa sim, pois é, você monitorava pela mesa. Você pode monitorar na mesa com o kill dele,
Mas e deixa eu dar uma mudadinha aqui. Ilana, quais, sei lá, desculpa perguntar os problemas, mas os principais problemas, assim, essa coisa, por exemplo, ele não se importar com a dublar, assim, né? Para mim não tem problema dublar. Mentira? Isso, é enorme. E assim, ele ficou meses ouvindo diálogo só. O pessoal foi em penitenciária depois, enfim, gravou, mas não foi o Romeu, foi o pessoal da edição mesmo. Eu acho que deve ter, sei lá, uns 20% do filme dublado. Não é muito mesmo. Mas assim, os maiores problemas, não só a quantidade de material que a gente tinha. Uma coisa que me afligiu muito quando eu recebi todo esse material e quando comecei a ver essa quantidade de lapela, não só essa história do fundo, mas a quantidade de sujeira que vem junto. Lapela é uma coisa, não só não soa bem, como o ator se esfrega, era um filme que tinha muita coisa que era gritada, um microfone de lapela não aguenta, né? Então era complicado, mas eu imagino que a situação de filmagem não dava muito. No fim, a gente conseguiu salvar muito desse jeito. A gente sempre trabalhou com esse boom, dando, né, juntando todo mundo, e os lapelas para dar a presença. Pontuação. Era o que dava o corpo para o som. E foi a solução. A pontuação, né? Uma das razões que eu não citei no momento em que eu escolhi trabalhar com multipista, aliás, uma das razões mais importantes, é exatamente o fato de estar trabalhando com muitos lapelas no set e a sujeira que esses lapelas... Você tem interferência, você tem atores se mexendo, você tem milhares de coisas que acontecem. E o multipista te facilita exatamente isso, né? Você pode ter os lapelas que vocês quiserem, e enquanto um está sujando os lapelas, o cara que está falando provavelmente não está tendo tanto problema e tal, então você tem isolado cada um deles. Então você tem condição de eliminar a sujeira. Isso é vantagem. Isso é uma vantagem para mim. De usar uma coisa que é de uma cena, de um plano em outro. Aquele primeira sequência do filme, que é aquela primeira explosão na cadeia, aquilo quando eu comecei a ouvir o som, eu não sabia o que era da onde, eu não sabia de qual plano era. Porque o plano, na verdade, era o negão lá, como ele chamava, o nego preto, tentando segurar dois caras que estavam berrando, e atrás dele tinha um outro cara falando, segurando um gatinho. E não só o que eu tinha ali, às vezes eu ouvia mais alto o gatinho do que o nego preto. Que é muito louco, né? Você não consegue... Mas assim, aí deu para usar, de repente, a briga que estava acontecendo na cela do lado, né, que não era nem na frente nem atrás, em outros pontos, e completar isso na sequência inteira. Né? Quer dizer que, de uma certa forma, ajudou bastante. De uma certa forma, ajudou. Agora, assim, para se entender depois esse material que chega... É muita coisa. Como é que seria um jeito mais legal, assim, de organizar as coisas? É uma coisa que tem que ser usada com parcimônia. Assim, se você não precisa... Se você tem uma cena que você tem dois atores e que você vai estar com plano e contraplano, você não precisa de multipista. Assim, o teu DAT dá muito bem, é suficiente. Provavelmente você vai precisar de uma pista para boom. Assim, lapela ainda acho que é a última... Não é necessário. Assim, quando não tem jeito, é o último recurso. Mas quando é o caso, assim, de, por exemplo, quando é realmente um projeto em que o multipista é a solução, como é que é mais legal o material estar organizado em termos de gravação e boletim? Boletim foi uma coisa complicada. Acho que, de repente, precisa se pensar de uma outra forma. Às vezes eu não sabia em que canal estava o quê. Tinha essa coisa do boom estar no canal 7, mas às vezes estava no 6, às vezes estava no 5. Uma coisa eu sabia que o 8 nunca era usado. Na verdade, chegou até 7 canais. O 8 era o canal que ele usava para se comunicar com os microfonistas.
Não, e no 8 eu também estava usando, eu gravei timecode também no outro, no 8º, não foi isso? Além de ter o timecode, não? Não? Tinha... Não. Não? Não. Não, né? Mas assim, é legal você manter, se o Nego Preto fala no canal 1, tenta manter sempre o Nego Preto no canal 1, que eu sei que é mais fácil depois para localizar. Né? Mas isso havia mudança no meio da sequência? Às vezes acontecia. Assim, é difícil, é muito mais informação para você controlar. Por isso que eu acho que é uma coisa que tem que ser usada com parcimônia. Porque na hora da filmagem, né, do corre-corre, do você, então eu não sei. Mas tem que fazer um mapa, né? Tem que ser feito um preset na gente. Sempre no canal 1. Eu acho que o Saldanha tem alguma coisa a falar sobre isso, porque hoje a gente estava almoçando e ele estava me falando, porque o Saldanha acabou de adquirir um multipista fantástico. E ele estava me falando da organização. E estava me falando do boletim que ele acabou de desenvolver para isso. E tem tudo a ver. Boletim importante. Não, na verdade, quer dizer, infelizmente eu não trouxe aqui o boletim, mas eu pensei, porque eu comprei um Kantar, eu pretendo trabalhar daqui para frente com Kantar, e tem certas coisas que modificam no caso não só da gravação do multipista, mas na gravação no HDD. Porque no momento que você está trabalhando no hard disk, o importante não é isso que a gente estava comentando no almoço, não é o timecode da cena, não é o ABS, mas sim o número do arquivo. Porque isso é que vai determinar aonde você vai encontrar esse som. Então, eu estava dizendo para o Romeu que eu comecei a desenhar um boletim onde tinha, em primeiro lugar, o número do arquivo. Depois vinha cena, plano, take, eu fiz uma folha deitada, cena, plano, take, observações, e depois track 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou mais, enfim, aí depende do teu ajuste em relação à folha. Eu pensei nessa folha e, bom, eu estou pensando, enfim, foi um primeiro rascunho que eu fiz, mas o que eu achei interessante é exatamente o conceito mudar do que é importante. Onde, quer dizer, a gente andou discutindo na PSC há muito tempo o que era importante, se era o timecode, se era o ABS. E nesse caso, o importante não é nenhum nem outro, é o nome do arquivo. Qual é o nome que ele tem? Mas isso no hard disk. Em hard disk, né? Quando você está trabalhando no hard disk. Porque aí o editor vai encontrar onde? A cena, né? Ele vai ter um comparativo. Cena 56, plano tal. É muita coisa para anotar esse número desse arquivo aí? Não, porque ele é seguido. Ele é que nem... na verdade, ele é simplificado. Porque no caso do Kantar, ele é uma numeração, né? Então, ele tem RC0085. O seguinte, o take seguinte, será 86. E assim por diante. 87, 88. Então, quer dizer, é que nem fosse, digamos assim, um PNO sofisticado. Entendeu? Como se fosse um programa number que a gente tem no DAT, do programa 1, 2, 3, etc. Né? E, bom, em relação a boletim, eu acho que... Né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Ana. Eu sinto assim, que a tendência, a tendência de som direto é sair para o multipista. É a tendência, os gravadores novos que estão saindo, estão todos saindo com 4, 6, 10... pistas. Eu queria te perguntar, assim, em relação ao teu trabalho de edição, se isso é um piorante ou um melhorante? É o que eu falei, eu acho que tem que ser usado com parcimônia. Se você tem duas pessoas, quer dizer, se você tem uma pessoa falando em cena, tanto faz, não preciso de um multipista. Se eu tenho uma cena, que nem eu tenho no Carandiru, que tem 7 neguinhos falando, um lá atrás, um aqui do lado, outro ali, e um fala sobre o outro, sim, eu acho bom ter. Eu não quero ter todo mundo, todos os lapelas, já que tudo tem que ter lapela, porque é um plano muito aberto. Eu não quero ter todo mundo mixado no mesmo. Né? Eu quero poder ter isso separado. Agora, se não precisa, não precisa. É muito mais trabalho para transcrever, para achar, eu não posso, se eu pensar que, se eu preciso de, sei lá, quantos gigas para poder transcrever o material de um filme inteiro, com multipista eu vou precisar 4 vezes mais.
Isso porque, agora vocês começam a falar também em 24 bits, quer dizer, eu vou precisar de mais espaço ainda. Tudo complica. É que eu acho que, só um instantinho, é que eu acho que isso que você estava falando, quer dizer, a gente não pode partir, o fato da gente ter muitas pistas é quase que um conforto que você tem. Você pode usar, você não tem que usar. Mas você não tem que encher. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o fato de você ter tantas pistas, você não está sendo obrigado a encher todas elas. Você pode gravar uma pista, mas você tem o conforto de saber que se rolar de algum imprevisto, se você precisar de outra pista, você está lá. Ela está lá contigo. E isso daí eu acho que, para o técnico de som, é um conforto. É claro que a gente sempre se virou com DAT, a gente se virou com Nagra mono, né, galera? A gente já fez som no mono, mas se virou agora. A gente está querendo melhorar. A gente está querendo que o som, cada vez mais vocês, editores, tenham mais possibilidades de trabalhar, né, e que o resultado final fique melhor. Né, porque a gente sempre pode fazer melhor. Vamos nessa, depois tem outra coisa. Só para continuar aqui uma coisa, sou eu. Continuando a coisa da parcimônia que você estava falando, parece que o multiplista ele pode cair também numa armadilha, essa coisa do lapela, que a gente está esquecendo de uma coisa. Quer dizer, a gente sempre fala do lapela quando o plano está muito aberto. O plano está muito aberto, não tem onde colocar brilho, a gente vai e coloca o lapela. A relação plano sonoro e plano imagem é completamente errada. Tá certo. Quer dizer, e aí não tem digitalização que faça esse plano tornar-se mais aberto ou fechado. Então tem que tomar muito essa... Pois é, mas de qualquer maneira sabe que vai ser um truque, né? Então é uma armadilha isso também. Tomar cuidado na hora da pressão da filmagem. Então, nós estamos com multipista ou tal plano muito aberto, vamos lapelar porque, vamos fazer isso, mas há um erro estético tremendo aí. De lapela virar uma solução fácil, entendeu? Quando sempre se virou com boom. Boom é bom, entendeu? Aéreo é a melhor coisa que tem, é o que soa melhor, não substitui, assim, é um remendo. Eu gostaria de fazer uma parte aí com respeito ao... Com certeza, o lapela está fora de plano. Quando a gente está com o plano totalmente aberto, a gente está indo exatamente para o lado oposto, tentando utilizar o lapela. Mas é aí que eu acho que o boom, mesmo distante, bem posicionado, ele é que vai me dar essa distância na mixagem. Né? E aí, a soma dela é que você vai conseguir, inclusive, um plano perfeito, eu acho. De distanciamento. Não é melhor do que o boom. Não. Assim, se você tem a oportunidade de colocar bem o seu boom e ele ser o único, é melhor do que os dois juntos. Sim, com certeza. Mas para usar os dois juntos, você também tem que fazer uma correção do tempo, não? Porque você tem... Não tem. Não sou eu que faço isso. Não tem isso. Mas se o lapela está na pessoa e o boom está longe, pode haver uma defasagem de microfone. Isso que você está falando, creio, de plano aberto e plano fechado, na verdade não é o problema do plano aberto e plano fechado, é o problema de teto alto e teto baixo. Isso. Não é exatamente a angulação da lente que impossibilita o uso do boom. Não, estou só comentando a partir desse... Porque às vezes não pode entrar o boom, né? Na verdade, você tem o plano aberto e o teto está totalmente exposto. Não, mas eu acho que eu creio que tem uma certa razão também. Eu acho que não é só uma questão de teto alto ou teto baixo impossibilitando o uso do boom, mas é o fato que em plano muito aberto o microfone vai estar tão longe da fonte que o som vai ficar muito acústico, né? O som vai ser um som... Mas ainda assim, eu acho que o conceito básico é que este é o som daquele plano, ou seja, esse é o som que corresponde àquela imagem, essa é a imagem sonora que corresponde àquela imagem visual. No entanto, não tem presença, então para isso é conveniente que se use o lapela para que então você possa fazer ou na hora uma mixagem ou dando flexibilidade para que o editor de som com muito melhores condições, numa sala tratada e com bom equipamento, ele possa fazer, refazer quantas vezes for necessária essa mixagem até chegar numa adequação certa entre boa presença e uma resposta acústica que seja correspondente à imagem. Só um segundo, Saldanha. Uma outra coisa que eu queria acrescentar é o comentário do Saldanha de que há uma tendência multipista. Eu acho que, quer dizer, os ingleses chamam a profissão de captador de som, set de sound engineer, os franceses usam engenheiro de som, os americanos chamam de sound mixer.
Nos tempos do Nagra-Humano, éramos todos sound mixers. Nós mixávamos necessariamente no set, né? Porque usávamos um mixer com as entradas que se faziam necessárias, mas aquilo ia para uma mídia que era uma gravação full track, tinha um canal. Eu acho que o Nagra Estéreo criou uma segunda possibilidade de canal, o DAT manteve isso e agora existem possibilidades de se gravar em multicanais. Mas eu acho que isso não significa uma tendência de gravação, significa uma maior flexibilidade para que você possa trabalhar no set e na finalização. Mas era isso que eu estou dizendo. Uma tendência a ter essas possibilidades de gravar, ou seja, utilizar gravadores multicanais. Exatamente, o que não significa uma tendência de que a gente só vai ter, a gente tem que lembrar no set de trabalhar sempre em multicanais. Exatamente, quer dizer, o fato de você ter as pistas não quer dizer que você tem que gravar nelas. Isso daí é uma coisa que a música brasileira teve isso também, sacou esse lance também. Quando apareceram os multitracks aqui para música, também ninguém botava, vamos botar uma cuíca lá no 9, vamos meter mais não sei o que, não sei aonde. Fernando está aí, sabe sobre isso. Entendeu? E depois que foi neguinho, você falou, não, peraí, não é o fato de ter que a gente não é obrigado a usar. E por outro lado, pode usar, é muito confortável você saber que tem. E por outro lado, era muito desconfortável na época do Nagra-Humano, nós tínhamos que mixar sempre no set, na pressão de tempo do set e misturado na situação em que nós estávamos ouvindo, né? E não mixar musicalmente. E quantas vezes tivemos que mixar música no ato, é um aspecto que é um absurdo, porque você está completamente contaminado pelos PAs e por toda uma energia sonora que está no ar, que é muito difícil você isolar e fazer uma boa mixagem, quase impossível é praticamente impossível fazer uma ótima mixagem. Então, eu acho que em dramaturgia a gente ganha uma flexibilidade muito grande com os multipistas. Eu concordo com a Ana que a gente deve procurar usar isso criteriosamente para adequar as condições, as necessidades do set, as possibilidades também da finalização, para não criar uma babel para a realização. Ou seja, cada projeto pede a sua configuração. Isso que eu ia falar justamente, ou seja, existe também uma discussão, o DAT vai morrer, né? Daqui a pouco vai acabar o DAT, a gente só vai ter o Salva para advogar dessa ideia. Mas eu não concordo pessoalmente, justamente porque eu acho que, assim, se eu tenho multipista no set, eu pessoalmente vou querer usar ao máximo os recursos que ele vai me dar, ou ter condição, potencial de fazer isso. Então, eu acho que, de uma forma geral, se eu tenho multipista, eu vou querer ter mais assistente, eu vou querer ter a possibilidade de realmente, numa situação ideal, tirar o máximo que ele pode me dar. Mas isso implica uma equipe maior de som, isso implica também uma finalização do som mais complicada. Então, eu acho que certo tipo de projeto, o DAT vai continuar sendo um formato ideal. Eu acho que o multipista tem a tendência, no meu ponto de vista, de ser aplicado mais em filmes maiores ou filmes mais complexos, e produções menores e mais simples podem ser feitas e continuar sendo feitas com DAT tranquilamente. Documentários também. Documentários vai ser muito útil. Com certeza. Agora, assim, essa história de produções maiores, coisa e tal, tem a ver, porque eu levei muito tempo. Era eu sozinha com um monte de material. E, assim, um assistente de vez em quando. Quanto tempo você levou na edição dos diálogos? Foi de outubro até final de dezembro. Foi muito tempo. Quanto assim, sem ser multipista, média, num outro filme, você usaria de tempo para editar? Menos de um mês. Foram 2 meses. Assim, eu sou obrigada a passar. Se eu tenho tudo aquilo de material, eu tenho boletins pouco informativos. As coisas variam. Hora no 7, hora tem no 6, coisa e tal. Eu sou obrigada a passar por tudo. Assim, as pessoas esquecem também que a edição também é um trabalho de bibliotecário e de detetive, porque você tem que ficar descobrindo as coisas. Eu sou obrigada a passar por tudo, porque de repente eu perdi a melhor solução. Né? De repente ele gravou uma coisa que me salvava a cena, só que eu não conseguia achar. Eu sou obrigada a passar por tudo. E se eu tenho 8 pistas, eu sou obrigada a passar por todas elas e checar tudo. Eu sou obrigada a editar pista por pista. Eu estou editando as 8. Né? Quer dizer, 8 vezes mais tempo do que se eu tivesse só com o velho canal. Mas aí justamente me parece que essa ideia do mixdown
uma forma, um meio termo. Não, mas quem mixa é o mixador depois, entendeu? Mesmo eu... Não, digo assim, porque, por exemplo, eu cantar é um aparelho, e nada impede que você faça isso no multiplexer também, se você tiver a mesa e os endereçamentos corretos, mas que você tem lá 6 canais. E você está gravando 6 canais separadamente, mas está fazendo também uma mixagem para 2 ou para 1. Quem vai estar avaliando sou eu. O que é melhor? Se dá para usar esse mixdown? E para isso precisa estar parado aí nos canais separados. Quer dizer, além dos canais separados, além dos separados, você dá uma olhada no mixdown também. Às vezes, sim. Aconteceu, assim, imagino que devia ser uma loucura. Aconteceu de eu ter, numa cena, era do Caio Blatt com a irmã dele. No Hi8 eu tinha ele, no Lapela, o Boom, mas eu não tinha ela. No Lapela? No Hi8, no multitrack. Eu só tinha ela no mixdown do DAT. Aconteceu alguma coisa naquela hora, naquele take, provavelmente. O que foi usado, né? Tipo, foi usado porque aconteceu uma coisa. E foi usado também a multipista, foi usado o outro ator da multipista, é isso, né? Na verdade, você precisou usar os dois, né? Precisa chegar tudo, gente. É só pensar isso, que a quantidade aumenta no número de trabalho, no número de pistas que vocês estão me dando a mais. Porque a produção do filme precisa, quer dizer, uma coisa que de repente você tem que estar mais ou menos planejado quando você vai fazer uma gravação desse tipo, com a produção, com as pessoas, você fala, gente, então é o seguinte, a edição, a mixagem é uma coisa muito mais maior e um pouco mais cara também. Sim, tudo demora muito mais. Não, eu queria só observar que você está falando sobre que você levou de outubro a dezembro e você normalmente levava um mês e tudo mais, e até as próprias dificuldades que o Romeu teve e os eventuais erros que ele cometeu. Lembrar, quer dizer, que a gente está engateando nisso. A gente está engateando em multipista, não é? É claro que o próximo do Romeu vai ser muito mais bem organizado e vai facilitar muito mais a tua vida, como você também já aprendeu como organizar a multipista, e as multipistas, enfim, é uma coisa que vai naturalmente ganhar o seu tempo, ganhar a sua rapidez. Você está entendendo? Sim. Assim, outros aparelhos estão surgindo com mais possibilidades. Sim. Você está entendendo? Mais possibilidades de organização, de andar mais rápido no set. Eu acho que cresce pessoa na equipe, sim. E eu acho que você tem mais pistas, sim, mas assim, eu acho que quanto mais, você vai ter também muito mais organização e você vai ter muito mais rapidez. E eu acredito que quanto mais fragmentado você tem o som, melhor você terá a finalização dele. Evidente você que pode controlar isso, eu ia falar agora as coisas separadas, sim. Tem cenas ali que não tem jeito, como a cena que eu estava falando que tinha 8 pessoas falando, 7 pessoas falando. Você não pode passar um pedacinho? Pode, tá no, acho que é 1h30, 1h37. Que é quando eles estão lá no Corró, né? Quando eles estão planejando a morte do... Essa cena é bem interessante mesmo. Essa como você fez essa, enquanto ele põe no ponto? 1h37. Esse é o exemplo clássico de uma boa utilização. De multipista. Mas como que você fez, Romeu, então? Porque tem atores falando numa área de 6x8. Apaga a luz. Não, é depois. Tem que apagar. Luz da sala. Tem alguém lá? Não, né? Mas, então, você pôs a pena em todo mundo. Tem uma que sem lapela, que era Majestade. É verdade. Como é que é, Peraí? 2 booms e lapela na maioria. Mas, o Majestade estava sem lapela. E o Majestade era um ator que era um problema no lapela, porque ele tem uma voz muito possante, muito forte, era daqueles que era melhor ficar no boom mesmo, que senão ele saturava. E depois outra coisa, ele tinha um monte de colar. Puta, que era horrível. Não tinha cabelo também. Nem pensar em pôr em cabelo? Não, ele é careca. Não tinha ninguém? Agora eu vou abrir o caçador. 1h37, dá um minuto. Hã? Qual, assim? PPA? PCI?
Você está falando dele, porque ela perguntou dele. Não, é o microfone para cadeira, de pôr em cadeira, diz que ele não gosta, diz que tem. Sim, mas tem que ser. Mas agora tem o carro. Meu, já usou o DPA? Caraca, que pode usar. Eu vou comprar Mas o som dele é legal, é isso, Toninho? O som dele é próprio. E qual que é a diferença? Aí nesse filme você deve ter tido muito problema do vão da porta, né? Uma pessoa que fala de um lado e outra que fala do outro. Putz, isso é... Ele é pequeno. Saldanha, enquanto está procurando o trecho, eu queria que você desenvolvesse um pouco essa questão do documentário. Eu me lembro que 2 anos atrás, no stand da Kudelsk, lá na NAB, eles estavam lançando a máquina, o Nagra 5. E eu não estou entendendo, por que vocês estão lançando uma máquina não linear com 2 canais, quando o DEVA 2 foi lançado já, quando a HHB está lançando uma máquina com 8 canais, quando a Fostex está lançando uma máquina para DVT com 6 canais, por que vocês estão trabalhando num sistema não linear com 2 canais? E a resposta dele, convicta, a discussão se estendia, ele insistia no argumento de que as pesquisas extensas que eles fizeram confirmavam que os editores de som e os próprios técnicos de som, eles trabalhavam confortavelmente com 2 canais. E no final, o último argumento dele foi de que o Nagra 5, afinal, seria uma máquina muito adequada para documentários. E você acaba de falar que o multipista tem um grande espaço exatamente em set de documentários, né? Eu estava falando no cantar. Desenvolve, por favor. Por quê? Assim, eu acho que o argumento dele estava errado, né? As pesquisas deles não estavam muito certas, né? Você vê que o que está acontecendo aí... Só perguntar quantos eles venderam já desse aí, né? Só perguntar quantos eles já venderam de Nagra 5. Não, mas se você vê os carcel que está vendo os anúncios de multipista por aí, você vai ver que a pesquisa... Ninguém não estava tão confortável assim, né? Mas, Saldanha, sobre documentário, porque normalmente o documentário você faz, é muito raro você poder, inclusive, usar o lapel, instalar o lapel, você faz com um microfone. Você tem a possibilidade de fazer documentários musicais. Você está entendendo? Eu estava falando especificamente do cantar. O Viva São João, por exemplo? Que não, o Viva São João foi um documentário musical que eu fiz, que se eu tivesse que cantar, putz, eu tinha engordado alguns quilos, entendeu? Porque, porra, bicho, eu carregava, era eu mais um, a gente carregava um BA nas costas, uma mesa, uma Sony 01V, mas o pior de tudo não era isso, o pior de tudo isso era bateria de caminhão, porque a gente gravava nos lugares mais inóspitos, onde a energia não tinha chegado, nem tinha chegado ainda. Você não teria tanto problema de coluna, né? Mais ou menos isso, mas enfim, foi uma lenha carregar isso tudo nas costas, e o cantar teria me resolvido. Não, e agora mesmo, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer esse documentário da TT Moraes, O Sol, e a primeira sequência que a gente rodou foi uma sequência que eram também... desculpa. Silvio, então eu acho que o que eu estava me referindo é justamente ao conforto, de você poder, eventualmente, colocar um microfone de lapela em um ou no outro. Eu sei que documentário, claro, documentário é uma coisa feita na hora, mas você tem o conforto de você poder usar mais microfones. E autonomia, né? E autonomia, eu acho cantar, né? Fantástica. Essa autonomia é tudo. Porque o fato de você ter que carregar um gravador portátil, uma bateria de 10 quilos, isso é loucura, entendeu? E todos os DATs, tem esse problema de autonomia... Tem que usar o tijolinho, né? Vamos passar esse trecho, então, do Carandiru? Então, vai lá. Corta a luz, por favor. Isso não é motivo de trabalhar, não é legal. Está queimado, calor, e uma coisa espetacular. Olha, quem mandou se meter na vida do outro? Era amigo de infância. Se eu tivesse um amigo para te aconselhar, você ia fazer o mesmo com ele. Meu Deus, está enganado. O problema agora é nosso.
Essa também é uma cena que... Essa também foi uma que ajudou bastante também, mas foi complicada para poder localizar quem estava falando o quê, porque era muita gente. Muita gente. Tinha lapela no público do casamento, tinha no padre, nos noivos, enfim. E no cantor. E essa foi uma cena que assustou o Babenco quando a gente chegou na mixagem, porque ele não tinha ouvido tudo. Então, ele descobriu que, por exemplo, o cara que está lá atrás, na hora que ele dá a aliança, o cara fala, é de ouro? Não, é latão. Ele nunca tinha ouvido isso. Mas vocês dublaram alguma coisa aí, não? Nessa cena não. Não, né? É a Marilyn Monroe lá atrás que falava, ele não conseguia nunca ouvir isso. Quando ele ouviu, ele ficou chocadíssimo. E ela gostou tudo. Porque com a medicina que o senhor me ensinou, eu vou sair daqui, montar meu próprio consultório e atender meus pacientes. Que consultório ótimo. Eu espero com vocês. Para a gente fazer nossa própria família. E? Tá bom já ou não? Não sei que você queira mostrar alguma coisa. Comeu? Não? Cadê o microfone? Quais foram os microfones, os booms que você usou? É um shotguns. Os aéreos. Tá ligado dele? Eu tinha um hipercardioide. Aperta aí. Hipercardioide da Schweppes, que nesse caso aqui, o que a gente estava utilizando era esse hipercardioide da Schweppes. Mas da cozinha ou do casamento você está falando? Falando do casamento. Do casamento, tá. Você também, né? É a questão da unidade só, é a questão do filme inteiro, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso agora. Eu procurei utilizar ele o tempo inteiro, mesmo porque tinha muitas situações em que o espaço que eu tinha para colocar o microfone era muito pequeno. Então eu usava o Schweppes com cabo ativo, para ter apenas a cápsula na ponta, entendeu? Para mim poder chegar onde eu queria. Ao mesmo tempo que você tem espaços imensos, eu tinha algumas dificuldades nesse sentido, de passagem, de coisas nesse sentido. Então, o microfone, o básico meu aí foi ele. Tá, mano. E os lapelas eram todos os 7, quer dizer, todos... Não, você mudava. Eles tinham características distintas. Características diferentes, e tinham características diferentes também na cápsula, de ser cápsula um pouco mais dura e um pouco mais doce e tal. Entendeu? Exatamente. Isso em relação aos atores que você percebia, vozes que você... Aquilo que a gente conversou antes, quer dizer, o cara muito mais corpudo, quer dizer, que tinha mais baixa frequência, procurar ter um microfone um pouco mais durinho para ele, você está entendendo? E o contrário para quem tem as falas mais finas e tal, tem um pouquinho mais de corpo. Certo. Ok. E Ana, assim, essa questão de ficar usando um monte de lapela e tal, quer dizer, agora, claro que a gente não, mas deve ser uma barulheira, né? Assim, de roupa e às vezes tira ali, apaga aqui, emenda lá, é isso? É o tempo inteiro. É isso, o tempo inteiro. São pocs, puffs, tex o tempo inteiro. É muita coisa. Aí você tem que ficar pescando, o bando ali, o bando aqui, tira isso aqui, põe lá. No fundo, no geral, eu limpo.
A não ser que o fundo seja muito alto também no lapela, e se eu começar a limpar no meio eu vou ter diferença. Agora, a sujeira de ator se movimentando é demais, é demais. Assim, é muito trabalho. É muito trabalho. E você conseguiu pegar um pouco do room tone? Você não tinha tempo de fazer room tone, né? Aí a gente usava a história Esse aéreo. usa o aéreo como room tone da cena também, né? Só que é assim, também tem uma complicaçãozinha na edição. Você não edita como você está acostumado a editar, A, B, enfim, de um plano para outro. Quando você está editando multipista, como você já tem muita pista, a tua tendência é ficar você faz o A e B, de repente, com o teu boom. Mas o teu lapela você mantém sempre nas pistas de cima, o ator sempre na mesma pista. Então, durante aquela sequência, se o Nego Preto está na pista 1, ele vai ficar, mesmo que tenha 4, 5 planos, ele vai ficar na pista 1 o tempo todo. Quantas pistas, mais ou menos, de diálogo vocês tinham? Você lembra? Muitas. Foram muitas, porque a gente tinha de som direto mesmo, devia ter sei lá, umas 16, pelo menos. Com dublagem, mais quanto? Mais dublagem, mais vozerio, quer dizer, as minhas pistas de diálogo. O vozerio entra na mix entra, grupo entra. Devia ter mais de 30 pistas. Quanto tempo vocês levaram para mix de diálogo? Acho que uns 10 dias. Uns 10 dias. Não foi muito, eu pensei que fosse... Não foi tanto assim, não. Por uma questão mesmo de organização, por isso que não foi... Você tem que se organizar de uma forma um pouco diferente, mas, assim, tem que estar muito bem... Você tem um boletim também, não é boletim, um mapa, né? Que diz, não fiz mapa. Por causa do Pro Tools, assim, não? Eu ficava com o Pro Tools, para mim. Quer dizer, eu poderia mexer e indicando. Eu tinha mapa, na verdade, mas ficou um mapa meio grande. Então era mais fácil eu estar do lado do mixador cantando para ele, olha, vai entrar aqui agora, tem o cara do lapela tá nesse lugar, o boom tá em tal lugar. E o Babenco acompanhou a minha premix? Ele acompanhou tudo. Tudo? Ele acompanha tudo. Fala, Carlos. Mixagem. A decisão de mixagem lá fora foi por causa do número de pistas? Como? Foi por causa do Babenco. Ele tinha feito, os últimos trabalhos dele foram feitos fora. Mas com o mixador ou no estúdio? O que era o que ele queria? Ele queria o Riley ou... não, ele queria mixar fora. Em qualquer lugar que não fosse aqui? Sim. Ele queria na sala de sala, de tamanho de sala. Ele queria na Sound One? Ele queria na Sound One, mas também aventou essa hipótese, acho que de ir para São Francisco. Fantasy. Mas era basicamente isso, sabe? O estrangeiro é muito melhor, coisas do tipo. E ele gostou do resultado final, assim, no final das contas, depois de tanto sofrimento? Olha, eu não sei dizer. A gente ficou muito frustrada. Muito por causa a mixagem, o final mesmo, porque a gente tinha muito som. Tá. Por causa das escolhas estéticas, você está falando? Sim. E na mixagem, ele acabou fechando tudo, ele tinha muito medo. Ele se acostumou a ouvir pequeno durante meses e meses. Pequeno, você diz no ar? Pouco som. Qual é o som que eles usaram na montagem? Assim? Mixdown. Tá, mas o mixdown, ele estava... Como é que ele entrou, você sabe, no Avid? A qualidade dele estava... Eu acho que estava boa. E a monitoração? Não. A monitoração é péssima sempre. Põe o microfone lá para o pessoal. Ele ficou com medo, ele tem medo, ele está acostumado, eu acho que com menos som, eu não sei, ele é a cabeça mono. Mas diga uma coisa, ele ficava sentado embaixo da caixa do surround, é o lugar que você tem naquela sala da Sound One para o diretor ficar, ele não fica, por exemplo, à frente, no centro. Ele fica atrás. Por quê? E embaixo da caixa de surround. Então ele achava o surround alto todo tempo? O tempo inteiro. Acho que ele entrava em pânico. Ele falava, o que é esse negócio aqui no meu ouvido? Entendeu? Ele entrava em pânico. E, moral da história, o filme ficou com um som pequeno. Porque tudo que tinha de vozerio,
de massa, ele tirou, ele disse que ele ouvia a cadeia, o carandiru dele era mais silencioso. Vocês fizeram o Prisioneiro da Grade de Ferro também, não? Eu não fiz, mas foi feito lá na Miriam. Tá. Bom, e você viu? Então, desculpa. Então, quer dizer, isso daí mostra que, na verdade, essas palestras que nós temos aqui, esses nossos encontros, na verdade, teriam muito mais grandiosidade se tivessem sendo dirigidas também aos diretores e aos produtores, né, se eles tivessem A gente sempre tenta trazer eles. Não sei o que a gente faz mais, não sei. De alguma forma, publicar isso de alguma maneira, entendeu? Eu acho que é um trabalho político árduo, para a gente poder... Ajudem-nos. Educá-los, né? Diretores, produtores, né, para ter essa consciência também. Às vezes o pessoal fala assim, a qualidade do som do cinema nacional. Eu digo, tá bom, vê o tamanho da equipe que finaliza um filme estrangeiro, só a equipe de som do filme do Titanic é maior que a do longa-metragem inteiro da gente. Verdade. Então, são dezenas de pessoas para finalizar o som do Titanic. Né? Agora, eu fiquei impressionado, queria te perguntar, Ramon, porque assim, ele já chegou dizendo não dá tempo de fazer ambiente estéreo ou não? Não é dar tempo, eu não quero. Mas por que isso, gente? Não, ele não quer parar o set dele para fazer um ambiente. Não, eu não quero ver você fazendo ambientes, eu quero ver você atento ao diálogo. Ou seja, tipicamente cabeça mona, não entender a importância da coisa, não saber para que serve, né? Não, então, mas aí eu tentei explicar para ele que o filme é extremamente importante, a captação desses ambientes, é importante a captação em alguns momentos de a gente saber que pode uma dublagem cega pode resolver uma situação. Absolutamente. Ou encostar no ator e tentar explicar para o ator que ele pode sussurrar, trazendo o sussurro do peito em vez de sussurro na garganta, jamais eu poderia fazer esse tipo de coisa. Que é o meu trabalho, entendeu? O meu trabalho no set, eu trabalho muito com os atores. Claro que sem interferir na atuação, sem interferir na direção. Observando muito antes o trabalho do diretor e tentando conseguir puxar o máximo possível sem atrapalhar na interpretação. Engraçado, eu tenho esse mesmo problema. A coisa dos ruídos ambientes, que a gente pode chamar também de efeitos sonoros, se não resolver ali no set, tem algum outro recurso? Na verdade, o que ele está falando não é o efeito sonoro, o que ele está falando é só o fundo da cena. Não é para ser montado com os ambientes, é para ser montado com som direto. É um preenchimento de fundo para manter a continuidade dentro da sequência. Se, por exemplo, se eu estou dublando uma pessoa, uma fala que está mais complicada dentro daquela sequência, eu preciso ter o mesmo fundo para completar. Deixa eu explicar que talvez tenham pessoas que estejam aqui que não são assim tão do nosso métier, que toda vez que você grava os diálogos, você tem que gravar um pouquinho do som daquele ambiente, para que quando ela for editar os diálogos, ela possa cobrir os buraquinhos, tal. Isso é uma questão de 1 minuto ou 2. Eu entendi, eu sei, tem que ter um fundinho, background, pode ter ou não. Agora... E é mono como é o som direto. Na realidade, a unidade temporal da sequência é dada pela continuidade sonora, né? Porque se você tem cada plano mudando o som, você fica claro que aquelas imagens foram feitas em momentos diferentes. A unidade do fundo do som é que dá a unidade temporal da sequência e faz você achar que tudo aquilo aconteceu no estádio. Por isso que eu prefiro chamar de fundo. É o fundo. Porque senão as pessoas falam, não, o ambiente, tem um ambiente da sequência. Não tem um ambiente, gente, é só um... é diferente. Perfeito. Agora, o que eu queria saber mesmo é isso. Tudo bem, tem esse background que é diferente, mas ali, na sequência, já no final, quando apareceu só aquele cara andando no corredor, tem um barulho de abertura ou de fechamento de uma cela, que é o ruído de uma abertura de fechamento aqui no background, aquilo não é fundo. Aquilo é um efeito sonoro que você ou pode gravar da porta da cela abrindo e fechando,
Ou você tem algum CD, ou algum arquivo de sons, uma sonoteca? 90% das vezes são as duas coisas juntas. Isso. Nesse caso, eu tive condições de... um dia inteiro eu fiquei gravando portas, eu fui para um outro setor do Carandiru. A equipe não estava nesse setor. Eu saí do setor que a equipe inteira estava, fui no outro setor que tinha acabado de isolar, e aí eu fiquei trabalhando exatamente esse tipo de ruídos que eu achei que podiam ter mais peso, batidas de portas pesadas, trancas, esses tipos de coisas que eu não sei nem se for possível vocês utilizarem. Mas outra coisa que eu consegui jogar através de um boom, o maior boom que eu tenho, eu consegui abrir ele inteiro e jogar um microfone dentro de uma área que ainda tinha os presidiários. E gravar conversas e gravar ambientes verdadeiros, que eu também não sei se acabou sendo legal. Quer dizer, eu fiz o que eu achei que... Quer dizer, eu fiz o que eu consegui. Nesse dia eu tentei pegar o máximo possível de materiais que eu imaginei que pudesse enriquecer o trabalho. Agora, eu acho assim que você teve um trabalho muito duro. Aliás, você partiu para essa possibilidade porque você encontrou uma situação muito dura, como eu falei. Mas assim, a gente não pode generalizar que todos os diretores sejam assim, de que todos os produtores também não sejam assim. Eu acabei de fazer, no ano passado, por exemplo, o Outro Lado da Rua, onde o Marcos ele me deu assim, muita condição de trabalho. Era um filme difícil de fazer, pelo fato de ser um filme no meio da rua, né, no meio da Avenida Copacabana, que é super, enfim, o filme é muito passado lá. E eu tive condições de trabalhar, assim, de fazer o melhor possível, e ele era bastante compreensivo, entendeu? Quer dizer, a gente não pode generalizar, todos os diretores são assim. Alguns diretores são mais... Não, com certeza, mais duros do que outros. Eu acho que tem uma geração nova toda que está muito mais aberta para isso. Que presta muito mais atenção a esse trabalho, porque afinal de contas é audiovisual. O que a gente tem é que muitos dos veteranos não vê como audiovisual, vê apenas como visual. Então, não se preocupa muito com o som. Hoje em dia, a gente começa a ter pessoas que têm mais... Até com a unidade da obra, né? Não é com som, é com tudo, é com... Até, quer dizer, é uma coisa que há 2 anos atrás a gente discutiu aqui na ABC, que era exatamente o problema da existência do sound design, entendeu? Que era exatamente o cara que pegava do roteiro e partia para o desenho sonoro do filme, até a mixagem, né? E que eu acho que ia facilitar e ia ganhar tempo, todo mundo ia ganhar tempo, inclusive, e principalmente você. Não, nesse caso, inclusive no caso do Carandiru, eu quero colocar uma coisa... Você tinha um ser no meio que é o diretor, e que sim, não tem o que você fazer. Mas se ele delega o poder? Ele não delega. Ele não delega. Nesse caso, não haveria... Mas eu digo assim, não nesse caso específico, mas eu estou dizendo, isso não pode ser generalizado. Mas veja só, não pode ser generalizado. Mas num caso como esse, por exemplo... Eu só quero concluir aqui outro comentáriozinho, para não perder aqui, eu já te dou o microfone. Eu não sei se vocês têm notado, nos créditos dos filmes americanos, principalmente, vem na parte de som falando, vocês conhecem os efeitos Foley, né? Os efeitos de barulho de roupa roçando, ruído de sala. Em português é ruído de sala e Foley, né? De roupa, de passos, né, essas coisas. E eu comecei a notar que, a partir do ano 2000, nesses filmes estrangeiros, veio aparecendo distintamente, separado, Foley Artists, Foley Mixers, Foley Editors. Isso há muito tempo. Eles têm tradição de ruído de sala muito forte. Na década de 90, por exemplo, os filmes que eu vejo eu não consigo encontrar essas... Talvez ele tenha subido a categoria de artista, né? E, por exemplo, filme brasileiro, filme nacional, eu não tenho reparado isso. Como é que vocês... A gente faz, sim, a gente faz. Não aparece tem a mesma tradição, aparece. Mas não tem a mesma tradição nos Estados Unidos, é uma coisa meio relegada, especificamente nesse estúdio onde eu mais trabalho, que é da Miriam Biderman, ela tem... isso faz parte, isso é uma coisa muito importante para ela, é uma parte especialmente importante. Ela tem gente para fazer e ela edita. Aqui
normalmente, o que acontecia na maior parte dos filmes, acho que ainda acontece muito, é que a gente grava o ruído de sala, mas não se leva para edição. Aí, assim, o que acontece? Chega na mixagem, vai se fazer a pré de ruído de sala, a primeira coisa que o mixador faz, ele dá aquela adiantadinha básica de 3 fotogramas, né, que é o erro mínimo que vai ter sempre, e aí onde a coisa pega mais, que está muito fora de síncro, ele coloca em síncro na hora. Mas, pelo menos a Miriam tem isso de tentar... Isso para ela é muito importante. Ela tem várias pessoas editando o ruído de sala, produzindo isso. Se precisa melhorar esse som, ainda não ficou bom, ela vai lá, refaz, coisa e tal. É uma parte grande do processo. Mas não é tradição ainda aqui. Não, peraí, desculpa, eu queria lembrar o nome de pessoas como Geraldo José, como Antônio César, como o próprio Walter Goulart, que são excelentes Foley artists. Muito bem, Fábio. Não, desculpa, há muitos anos eles são. Sim? Ruído de sala. Antônio César, você deve ter visto muito em filme brasileiro. Não, inclusive hoje em dia, porque antigamente usava muito quando se dublava, só se dublava nos filmes, não se fazia muito som direto por causa dos ruídos da câmera, mas assim, então fazia muito. Hoje em dia, mesmo usando o som direto, né, Ana? Hoje em dia, mesmo usando o som direto, sempre, às vezes as pessoas até acrescentam um pouquinho desse ruído de sala ou Foley, para ter opção lá, né? Às vezes até com som direto põe um pouquinho, né, do Foley. Ô, Romeu, eu queria te perguntar, quer dizer, mais sobre o que você andou fazendo de ambientes simultâneos, exatamente esses ambientes, esses fundos. Você fez eles em estéreo, como é que você posicionou, você usou OMS, como é que você... Porque eu estou indo fazer um filme agora em multipista e eu estou pensando em trabalhar já fazendo os ambientes para surround. Eu queria saber como é que foi a tua experiência. Não usei EMS, não é uma tecnologia que eu costumo usar. Usei microfone estéreo, XL, né? XY. E o posicionamento dele, normalmente, eu procurava mantê-lo na posição de eixo de câmera e muito distante do diálogo. Quer dizer, jogava ele ou para frente ou muito para trás, ou tentava jogar ele fora do estúdio. Fora do estúdio, eu digo, fora do local. O estúdio é imenso, né? Então, por exemplo, se eu estava com a cena aqui, eu procurava jogar ele 10 metros, 15 metros distante. Mas, mesmo assim, invadia. Mas, assim, e em locação? Você teve experiência disso? Em todos os momentos, eu estava trabalhando com estéreo simultâneo. Tanto nas locações, quanto no estúdio. Sempre aberto. Sempre simultaneamente estava rodando o microfone estéreo. E em termos assim, o comportamento da equipe não te atrapalhou, não? O fato dos motoristas ficarem conversando? Muito. Em alguns momentos eu tinha que deixar um dos rapazes sempre policiando a região do microfone estéreo. Exatamente porque tinha pessoas que acabavam encostando, como eu não podia ficar monitorando ele, porque eu estava monitorando outra coisa. Então, depois eu acabava ouvindo, puxava um pouco para ouvir e via que tinha isso no início. E então comecei a colocar alguém sempre para tomar conta dessa região onde estava o microfone estéreo, com certeza. Mas depois disso você teve colaboração deles? Não, colaboração nunca. A gente sempre tinha que estar policiando. E Ana, esse material, principalmente essa deslocação, teve sua valia para o pessoal de ambiente? Eu não usei. O que se decidiu foi isso, que o pessoal de ambiente usou em outros momentos que não na cena, porque não estava junto, na mesma mídia. Agora, e com relação à questão do relacionamento com a fotografia? Porque de cara o pessoal já tinha te colocado que haveria muita luz, seria coisa complicada. Não foi nem colocado que tinha muita luz. O processo de montagem do grid de luz, quer dizer, eu participei disso o tempo inteiro, que foi na pré-produção.
E deu para perceber, com os anos que a gente tem de experiência, de que com aquele grid de luz funcionando, seria praticamente impossível eu trabalhar com os microfones aéreos. Mas você teve algum diálogo? Tinha algum diálogo com a fotografia? Sim. Fotografia, sempre muito diálogo. Eu sempre tive muito diálogo com os fotógrafos. Eu nunca tive esse problema de espaço com o fotógrafo. É evidente que ele também tinha um dinossauro para cuidar. Eu tinha o meu e ele tinha o dele. Então, eu tinha certeza do dinossauro que ele tinha, eu tinha que respeitar o espaço dele. Quer dizer, eu acho que ele não podia fazer muito por mim, não. Mas ele tinha noção do teu dinossauro? É isso exatamente a pergunta. Eu acho que o pessoal tem que começar a sacar, é só isso. É a pergunta que eu queria te fazer. Se a maior dificuldade que você teve foi gravar em multipista pela primeira vez, ou se foi contar com a colaboração de equipe, direção inteira, com relação ao que você estava fazendo. Se as pessoas entenderam a sua função, entendem a sua função no set, ou se a maior dificuldade foi a equipe em si, o que você passou, a pedreira de um diálogo com direção, fotografia, ou se foi realmente gravar em multipista, a experiência nova do multipista. Bom, eu acho que eu respondendo a pergunta dele, eu já respondo parte da sua. O fato de você estar... Não era nem o problema da equipe, o problema maior é... O problema maior é o filme é muito grande, muita gente, entendeu? Você não pode culpar a equipe por ser barulhenta, é muita gente trabalhando. E depois é muita gente na... Nervosa, isso? Isso é um agite, um set muito nervoso. É muito figurante, é muito ator, é muito maquinista, é muito tudo. Então, controlar isso tudo, até que eu acho que o set era silencioso. Veja, para a quantidade de gente que a gente tinha, até que era silencioso. É evidente que você precisava tomar alguns cuidados, porque o microfone que está gravando ambiente, eu estava trabalhando com ele sem monitoração. Então, eu estava com ele todo aberto, eu tinha que tomar cuidado, pelo menos, com a área de captação dele. Então, o único jeito que eu vi era esse, era de botar alguém cuidando disso daí. Mas eu acho que não é nem uma questão da direção, era a questão mesmo do volume, era a grandiosidade do trabalho. Eu acho que esse ponto que a gente está tratando aqui é um ponto absolutamente fundamental. Acho que o Romeu merece sonoros parabéns de todos nós, porque ele encarou um projeto extremamente difícil, em que, de cara, a direção e a produção, o pior, a direção colocou limitações, colocou assim, proibições quase para que se execute uma parte do trabalho, que é uma parte fundamental. Mas ele não se acomodou, ele foi à luta e conseguiu gravar todos os sons complementares que ele teve condições de gravar. Eu acredito que a nossa profissão ela está implicando cada vez menos no know-how técnico e mais no know-how diplomático. Eu acho que está se tornando extremamente... 50%. É impressionante como a tecnologia evolui, como as condições de trabalho em determinados aspectos melhoram muito, mas como se deterioram as condições no que diz respeito ao relacionamento. Então, a interface com o diretor de fotografia, com o produtor de platô, com a produção, ela vai ficando complicada e é preciso ir trafegando por isso aí, é preciso desenvolver muita habilidade. E acho que o Saldanha colocou um ponto muito certo quando ele fez a ressalva de que isso não diz respeito a todos os diretores, existem exceções, infelizmente são exceções, mas essas exceções são fantásticas. E, às vezes, o nosso trabalho ele pode ser ótimo em filmes que não apresentavam condições que aparentemente levariam a isso, e pode ser ruim, ou muito limitado, né, ou muito comprometido em filmes que tinha tudo para ser fácil, mas não é fácil porque as relações, as limitações que são criadas são surpreendentemente ruins. Esse ano passado, eu tive em Gramado, tinha 2 filmes lá. Eram 2 filmes muito grandes, 2 filmes que era para ter muito problema. Um era O Preço da Paz, um épico com batalhas, enfim, dos maragatos, pica-paus e tal. Um filme que não teve nenhuma sequência dublada, nenhum plano dublado, nenhuma voz dublada. Outro era A Selva, um filme grande, produção complicada na Amazônia. Também não tinha nenhum. E tem filmes que a gente faz são tão simples, dramaturgia elementar, e acaba tendo tanta dublagem. Eu concordo inteiramente com o Romeu. Acho que dublagem é um recurso sonoro como qualquer outro. Você pode aplicar para mudar a interpretação, melhorar a interpretação, é um recurso técnico e artístico. Agora, a gente fica no íntimo satisfeito quando vê um filme que
e acaba não tendo nenhuma dublagem. Pô, bacana, deu para fazer um bom trabalho. Mas só deu para fazer um bom trabalho porque houve condições para fazer um bom trabalho. Isso não é um mérito do profissional de som do ponto de vista técnico, isso são condições que quase milagrosamente acabam possibilitando uma boa condição de trabalho. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E acho que a pedagogia, ensinar os produtores, ensinar os diretores, está se transformando numa parte essencial da nossa profissão. E a gente tem que desenvolver métodos e instrumentos para isso. Recomendações colocadas no papel, atitudes para se tomar na preparação dos filmes. A entidade, a APSC, ela tem que desenvolver métodos para a gente investir fortemente nisso. É um trabalho que só vai ter frutos a médio e longo prazo, mas tem que ser começado o mais rápido possível. Isso que eu acho, Silvio, eu acho que, não sei se seria a palavra ensinar, mas eu acho que às vezes é só quando as pessoas entenderem para que a gente está pedindo aquilo. Se eles entenderem, eu acho que eles colaboram. Não tem... É uma coisa que eu estava falando da história do mapa de dublagem. Eu procuro fazer uma coisa assim super detalhada com observações. Então, por que vamos dublar tal coisa? Para o cara lembrar, para o diretor, isso é feito basicamente, essas observações são feitas para o diretor, para ele lembrar qual era a situação que ele tinha lá e que eu busquei todas as opções e que eu não tinha opção e eu vou ter que dublar por isso, isso e isso. Então, sempre segue essa observação do lado. E muitas vezes eu coloco uma simples observação, está marcado no boletim de som direto, som guia. Né? E eles ficam chocadíssimos quando eles descobrem que eles têm que dublar aquela cena que eles já estavam avisados que eles tinham que dublar, que era só um guia. Já estava determinado no set que haveria dublagem. Mas, enfim, eu acho que do meu lado, enfim, eu venho depois de vocês, eu venho na edição, eu tento reforçar, olha, tá vendo? O técnico de som avisou, tá? A gente está tendo que dublar por causa disso. Quer dizer, você foi avisado antes, não é agora que a gente vai salvar uma coisa que não dava para salvar na hora. Gente, nós temos que dar uma finalizadinha para a outra mesa. Vamos dar uma fechada, um intervalinho. Reforçar isso que o Silvio falou, quer dizer, que não adianta reclamar. Nós não vemos nem aqui, nem vamos para o set para se lamentar. O que é importante em encontros como este e situações, é importante a gente levar o que a gente aprendeu, o que a gente conversou aqui, levar para outras pessoas e principalmente para as pessoas que trabalham com a gente, sejam fotógrafos, sejam diretores, produtores contra-regras, motoristas, entendeu? Então, é muito importante isso que a PSC está fazendo, de gravar e publicar esses nossos encontros. Eu acho que é uma coisa importante. A gente também está gravando em vídeo, ótimo, ótimo. Então, quer dizer, é muito importante que é isso que o senhor falou, de conseguir lembrar, né, na verdade, que no final tudo aquilo que a gente batalhou para fazer tem uma função, não é para encher o saco de ninguém. Enfim, que a gente pede para desligar o ar porque precisa mesmo, mas a gente também fica com calor, né? A gente adotou do vocabulário inglês, por exemplo, a palavra take, é a palavra que me vem agora à cabeça, que usa tomada também, mas usa muito take, é mais fácil falar, é mais universal, né? Então, eu queria sugerir aí o pessoal fazer uma reflexão de colocar o nome desses efeitos sonoros, entendeu? Em inglês também, sabe? Tá ok. Estou pedindo, só faz uma sugestão, né, para o pessoal. Está anotada. Refletir sobre isso. Bom, gente, muito obrigada aos palestrantes aqui, valeu. Pequeno intervalo, a gente volta, tá?
Na verdade, os panoramas
cinema, depois fez uma projeção com 10 projetores, tá? E vocês tinham a sensação de uma subida de balão para, na verdade, reforçar a sensação. A plataforma era móvel, você tinha um elevador que gerava uma sensação de subida. Era uma coisa extraordinária, realmente extraordinária. A ideia, né, hoje das instalações panorâmicas, né, é de criar um ambiente, né, de imersão, de criar um ambiente, muitas vezes com telas múltiplas, né, e fazer o espectador percorrer esse espaço museológico como se fosse um filme, né? Ele vai vendo uma imagem e outra, muitas vezes em alguns lugares as imagens são mais ou menos imersivas, mas no todo o percurso equivale ao visionamento de um filme, tá? Com o qual o espectador, de um certo ponto de vista, vai dialogar, porque um espectador vai ver de um jeito, o outro de outro e tal. É interessante fazer um contraponto disso com a questão, com a ideia de arte moderna do Diderot, porque justamente o que diferencia a obra de arte contemporânea da obra moderna é, sobretudo, a interação, a possibilidade de interação do espectador com a imagem. Não apenas no sentido mais bobo e tradicional, que hoje tem sido usado até como um clichê, que é a interatividade das interfaces computacionais. Tá? Há interatividade mesmo, por exemplo, a gente pode falar de uma interatividade nos panoramas, porque cada espectador tem um tempo, vai dedicar um tempo, faz um percurso, enfim, cria um universo de sensações e realidades diferentes, tá certo? Agora, as instalações, pelo menos em alguns tipos de instalação, o que vai haver é que, basicamente, aquilo que era uma tensão em relação ao espectador, na estética da transparência e da opacidade, vai se transformar completamente. Por quê? Porque, basicamente, você não pode mais falar de uma obra que preexiste a relação com o espectador. A obra é o que vai resultar da relação da imagem com os espectadores. Porque cada espectador vai ter que construir o seu lugar. E é o percurso que ele faz, a relação que ele, a maneira como ele vai se relacionar com as diversas imagens, né, que vai propiciar que haja uma ou outra obra, um tipo de obra, né, ou outro tipo de obra. Né? Cada um dos espectadores vai... Por exemplo, óbvio que isso também acontece no cinema. Por exemplo, a ideia do Bazin, né, de substituição da cena pelo plano, né, ou seja, de você recusar a montagem em rede, você recusar aquele tipo de montagem que conduz o tempo todo o espectador, era justamente através do plano sequência ou da profundidade de campo, dar ao espectador essa possibilidade de ele fazer a sua própria montagem. Tá? Então, a ideia do Bazin está plenamente, contempla plenamente essas ideias que vão culminar, obviamente que elas vão ser radicalizadas nas instalações de hoje, que a gente vê hoje nos museus e tal. Tá? Bom, as instalações panorâmicas, a meu ver, nos fazem repensar o cinema na medida em que elas tornam mais claro nessa ideia, né, do cinema predominante. Ou seja, quando a gente começa a estudar isso, a gente fica com a nítida sensação de que o cinema que a gente tem na cabeça, esse cinema da sala de cinema, né, que mistura três mídias diferentes, que são a arquitetura do teatro italiano, mais a forma do romance do século XIX, mais a tecnologia de captação fotográfica e de projeção, tá, que mistura esses três dispositivos num único dispositivo, a gente fica com a sensação muito clara de que, na verdade, o cinema, tal como a gente pensa ele dominantemente, essa forma se tornou hegemônica, nada mais é do que uma instalação que deu certo, né? Que deu certo, que predominou. Né? Obviamente que predominou, o Hollywood contribuiu muito para isso, mas, na verdade, a grande maioria dos cineastas acabaram, de alguma forma, mesmo quando fazem um cinema diferente de Hollywood,
contribuindo para isso. Porque quando a gente, por exemplo, pensa numa determinada história do cinema, a história oficial do cinema, deixando de lado todas essas experiências do tipo cineorama e várias outras experiências que foram feitas fora da sala de cinema, o que vem para a gente, né? Vem a ideia de que o que é a invenção dos cineastas no cinema? A invenção do cineasta é a invenção de alguma coisa que se dá ao nível da articulação das imagens, dos planos, da montagem, etc., mas respeitando esse espaço, essa arquitetura, um pouco essa forma romanesca, de romance, né, de ficção, perdão, de ficcionalização que a gente herdou do século XIX. Né? Então, a grande invenção do cineasta, de um certo ponto de vista, deixa de lado qualquer outra possibilidade de experimentação fora desse espaço da sala, de uma maneira geral. Então, quando hoje a gente está vendo essas instalações surgirem nos museus, a coisa mais interessante é pensar que cada uma dessas instalações, ela está, de alguma forma, reencenando o cinema em seus aspectos mais elementares, tá? Em sua arquitetura, nas possibilidades de narrativa, na relação da imagem com o espectador e assim por diante. Tá? Eu vou falar de 3 instalações, todas elas panorâmicas, cada uma inventa uma técnica diferente, e depois vou falar do meu próprio sistema, do sistema que eu criei com o Luiz Velho. Bom, nessa primeira instalação, chamada Displacement, vocês têm sempre o nome do autor e a data. Tá? O que ele fez? Ele colocou num espaço do museu uma série de objetos, né, que, na verdade, representavam uma família de classe média americana e tal. Colocou ali como se fosse um living room, tá, uma sala de estar. E convidou alguns amigos para ficar ali, colocou no centro uma câmera de cinema sobre uma plataforma giratória, de forma que a câmera ficasse girando permanentemente, em 360 graus, e registrando tudo aquilo. Tá? Depois ele simplesmente pintou todos os objetos de branco, né? E depois ele projetou, a partir daquele ponto onde ele filmou, tá, as imagens, né? As mesmas imagens sobre os mesmos objetos. Né, e com isso, fazendo coincidir a imagem e o objeto, né, no plano. Né, e criando uma coisa muito interessante, por exemplo, se o Bazin visse esse tipo de instalação, quando você acompanha o deslocamento do quadro, é interessante porque há uma tensão muito forte em relação ao que está fora de campo, que vai ficando cada vez mais escuro. Tá? O Michael Namar fez uma exposição, uma instalação antes dessa, em 82, chamado Moving Movie, e que o desafio dele era muito simples. Ele disse assim, em geral, é a câmera de cinema que se move. E se a gente fizer um projetor se mover, o que acontece? Né? Então, ele começou a fazer uma série de trabalhos em que o que se movia era o projetor e não a câmera. Né? Depois, ele criou uma coisa mais complexa ainda. Vocês estão vendo ele lá em cima, com 2 câmeras de 35. Ele usou 2 câmeras para criar um filme, uma visão estereoscópica, né? Um filme em profundidade, 3D, uma imagem 3D. E depois vocês têm aqui um dispositivo, né, que te permite escolher qual é o lugar, para onde você quer ir. Né? Se você quer ir para Jerusalém, Dubrovnik, e assim por diante. Tá? Aqui você tem um espectador que está escolhendo o lugar para onde ele quer ir. Quando você clica aqui, por exemplo, em Dubrovnik, você vai disparar um filme em Dubrovnik, que é 360 graus, e que é estéreo também, estéreo no sentido da visão. Tá? Vocês podem reparar que o espectador está usando óculos. Né? Então, vocês veem essa imagem como se vocês estivessem, de fato, diante dessa realidade. Tá? É um dispositivo bastante interessante. Na verdade, inclusive, o chão da plataforma que fica girando. Se o espectador quiser ficar diante da imagem, que é projetada apenas num lugar, o espectador tem que ficar andando. Né? É muito curioso essa sensação, né? Como se fosse uma esteira de andar, uma coisa assim. Agora, o título ele é bem evocativo dessa situação de telepresença do Panorama, que o Panorama inaugurou, porque ele diz Be Now Here, mas se você deslocar o W,
ficaria be nowhere, né? Eu estou aqui, estou lá, né? Estou aqui e lá ao mesmo tempo, né? Ele reforça essa ideia de telepresença, tá? Aqui vocês têm uma instalação, eu estou indo rápido porque o Valtinho está me cutucando aqui atrás. É uma brincadeira, ele não tá me impressionando, não. Aí vocês têm uma... Eu escolhi instalações de autores que, como eu, só trabalham atualmente com instalações panorâmicas. A gente ficou obcecado por essa coisa do panorama. Um deles é o Jeffrey Shaw, que é uma espécie assim de Jorge Lucas dessas novas mídias, né? Então, ele fez vários dispositivos assim de instalações panorâmicas. Um desses é esse Place Ru, tá? Em que você tem uma plataforma no meio com uma espécie de joystick, né? Uma imagem de vídeo em movimento, e o espectador pode escolher se ele quer ver o que está mais para a esquerda, o que está mais para a direita. Ele que escolhe a janela. Tá? A interatividade aí ela é muito elementar, ela consiste basicamente em fazer o espectador escolher o que da cena que está sendo apresentada para ele quer ver. Tá? Ele fez um documentário sobre essa região do Ruhr que estava sendo reurbanizada. Tá? Então, vocês têm 3 projetores, na verdade, para criar uma imagem mais alongada. Tá? Ao mesmo tempo, o Jeffrey Shaw ele fez várias versões dessa instalação Place Ru, tá? E uma versão muito interessante, um outro dispositivo completo, não é uma versão, é um outro dispositivo do próprio Jeffrey Shaw, né? Chamado Standard Virtual Environment, que foi criado, desenvolvido por ele entre 93 e 2003, tá? Hoje, ele, inclusive, está chamando cada vez mais cineastas para produzirem obras para essa instalação. Por exemplo, ele está com a ideia de fazer um filme com Raul Ruiz, ele queria chamar o Godard, não sei como é que estão essas negociações com esses cineastas, né? Mas, basicamente, o que você tem é um braço mecânico, igual um robô desses de fábrica, tá? Com 2 projetores em cima. Esses 2 projetores, o sentido deles é criar uma imagem estereoscópica, tá? E fazer com que você, com um óculos, possa ter uma imagem em profundidade, estereoscópica. Agora, como que o sistema funciona? Um dos espectadores que entra, todos os espectadores que entram colocam um óculos para ver a imagem usando esse efeito para ter o efeito de estereoscopia. Já esse espectador, que é o espectador, digamos, privilegiado, um dos espectadores vai colocar um capacete, que é um capacete igual a um capacete de operário, mas em cima dele tem um captor, né? E o que acontece? Quando ele gira a cabeça, imediatamente, em tempo real, o projetor gira também e vai projetar a imagem para onde ele está olhando. Então, se eu estiver olhando para lá, ele vai projetar lá, se eu virar para cá, ele vai me acompanhar em tempo real. Tá? Sendo que vocês podem ver, o sistema dele é apresentado num domo, e os movimentos podem ser de 360 graus na horizontal e 180 em cima, na parte de cima do domo. Tá? É bastante interessante, parece uma caverna platônica, alguma coisa do gênero, porque o espectador está preso a essa mobilidade, né? Ele cria essa montagem, mas ele está preso, ele não pode olhar para outro lugar, senão, enfim, só tem isso, né? Finalmente, eu queria apresentar para vocês esse dispositivo que eu e o Luiz Velho desenvolvemos, chamado Visorama, tá? E vou dar apenas um exemplo, porque a gente está com um problema de tempo, tá? E esse dispositivo é basicamente um dispositivo que permite que você possa visualizar uma imagem panorâmica virtual, que pode ser feita tanto fotograficamente como em vídeo, tá? E com isso você pode interagir com uma ou mais imagens fotográficas ou videográficas, né? De tal forma que você pode, de um certo ponto de vista, criar uma navegação, né, hipertextual, hipermídia, etc.
Então, por exemplo, na primeira vez que a gente criou isso, a ideia era colocar isso lá no Corcovado ou no Pão de Açúcar, tá? E criar uma situação como essa aqui, ó. Por exemplo, você pode estar lá em cima do Corcovado, por exemplo, você pode olhar em torno, sendo que o sistema da gente não tem essa latência, essa flicagem. Eu estou usando aqui o QuickTime VR, tá? Ele não apresenta esse tipo de problema. E aqui na paisagem eu tenho vários links, por exemplo, eu tenho um link aqui, se eu clicar aqui, eu vou, por exemplo, para o laguinho lá da Escola de Comunicação. Né? Entrei lá no laguinho, estou lá no laguinho, eu posso fazer um zoom nas coisas, né? O Visorama, ele apresenta na verdade, de um lado aqui, vocês têm um zoom, tá? E do outro lado, vocês têm um botão de evento. Um é para mudar a panorâmica e o outro é um zoom que permite você entrar nos lugares ou se aproximar dos objetos, tá? Então, toda a ideia, e a gente teve que trabalhar muito para tirar esse tipo de latência, criando um programa próprio, inclusive um programa que, à medida que você vai entrando, ele mantém a imagem sempre na mesma resolução. É um programa de multiresolução, porque, por exemplo, nessa imagem aqui, se eu fizer um zoom, a gente vai perder a resolução, por exemplo, tá vendo? Vocês vão ver uma imagem com uma resolução péssima. No caso do Visorama, você pode entrar à vontade, tudo vai depender do tamanho da imagem original que você tem. Então, aqui eu poderia continuar a minha visita, eu vou para a minha sala de pesquisa, a sala do núcleo, lá na universidade, onde tem um protótipo do Visorama, tá? E a gente fez uma brincadeira aqui de colocar no computador parte da paisagem com pão de açúcar, de forma, por exemplo, a sair lá pelo Pão de Açúcar, tá? Então, vocês podem sair, por exemplo, ir lá para o centro da cidade, ver o Rio em outras épocas, por exemplo, entendeu? Então, aqui eu tenho uma imagem do Augusto Malta, tá? Que, na verdade, nem é o fotógrafo adequado para isso, na verdade, o fotógrafo mais interessante para isso era o Marc Ferrez, que criou, inclusive, um dispositivo para fazer fotografias panorâmicas, e o Leutzinger, porque ele fotografava com o espírito de um panoramista.